capítulo termina mencionando Jesus desenvolvendo o seu ministério. Ele está percorrendo a Galileia, ele está ensinando nas sinagogas, e a ênfase novamente, ele está pregando o evangelho do reino. E enquanto ele prega, ele realiza curas. Isso é mencionado aí no verso 23, como também no verso 24. No verso 25, ele já concentra aqui, não só da Galileia, mas também de 10 cidades, Decápolis aí, como também Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão ou multidões o seguiam. Então, finalizando o capítulo 4, nós temos essas informações de que Jesus, então, ele dá início ao seu ministério de pregação, o seu ministério de cura, o seu ministério que aponta para a cruz. Começa, então, numa cidade pequena, numa região desprezada, numa região muito minúscula, assim, insignificante daqueles dias, em Cafarnaum, na imediação ali do mar da Galileia. Numerosa multidões começam a seguir Jesus. Verso 1 do capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Eu quero parar aqui. Minha proposta hoje à noite é fazer uma introdução. Tenho o desejo de, nos próximos domingos, se Deus nos permitir até o final deste ano, caminharmos neste grande sermão chamado o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido de Jesus, mais famoso de Jesus, mais contundente de Jesus, mais desafiador de Jesus. Então, hoje à noite eu quero dar continuidade à nossa temática anual, Ser Discípulo, e eu quero pensar sobre essa perspectiva do Evangelho de Mateus, ou seja, olhar pela perspectiva de Mateus sobre o que é ser discípulo, sobre essa proposta que o evangelista organiza e organizou o seu material e destinou aos seus primeiros ouvintes, os seus primeiros leitores no primeiro século. De modo predominante, judeus, mas certamente gentios faziam parte daquele primeiro auditório que recebeu este documento. Então nós queremos avançar nessa direção, é um grande desafio, é um texto que merece a sua consideração, que merece que você, à medida que vamos avançar, que você leia, releia, pesquise, isso vai ser de grande valia para a sua compreensão. Minha proposta hoje à noite é falar de ser um discípulo na cultura contemporânea, ser discípulo nos dias de hoje. O desafio de sermos discípulos vivendo nesta era pós-moderna. O desafio de sermos discípulos vivendo aqui em Juazeiro, no nosso sertão, na nossa cidade, na nossa Bahia, no nosso Brasil. John Stott, em um dos seus comentários, basicamente ele escreve um livro específico, fazendo a exposição do Sermão do Monte, e ele deixa muito claro, estampado na sua proposta, como ele vê o Sermão do Monte. A mensagem do Sermão do Monte, na sua visão, é uma mensagem contra a cultura. E ele faz algumas observações. Por exemplo, em sua opinião, a melhor forma de expressar a intenção de Jesus, ou seja, a maneira como Jesus indica claramente o desafio para o mundo contemporâneo, é a expressão contra a cultura. No seu comentário, ele faz um resumo histórico do momento em que
ele viveu pós a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Ele descreve a busca pelo idealismo, o homem tentando encontrar respostas para os seus problemas, o homem sendo desafiado a responder aos grandes questionamentos da humanidade, como resolver a violência, como resolver a maldade do homem, como reconstruir a humanidade. Então, são indagações persistentes na história da humanidade. Mas ele faz uma observação que, ao mesmo tempo que há uma busca, ao mesmo tempo que há uma entrega para encontrar essa resolução, ele menciona que, infelizmente, sempre é acompanhado de desilusão. Em busca de uma alternativa contra a cultura, o momento em que se está vivenciando, geralmente a palavra contra a cultura ela é usada. Por exemplo, quando a gente olha um pouquinho o nosso contexto, quando a gente observa a nossa geração de hoje, nós percebemos a nossa geração a partir, por exemplo, da juventude. Nós encontramos uma juventude que foi ensinada através da academia, das universidades, que não existe uma verdade única, absoluta. Nós afirmamos e encontramos isso de modo muito claro, ensinado pelos filósofos da atualidade, a pregação do relativismo. Ou seja, não existe uma verdade que unifica e que nos faz responder aos questionamentos da nossa era. Não tem como a gente montar o quebra-cabeça. Então, cada um tem a sua própria verdade, cada um escolhe o que lhe agrada, cada um responde ao seu bel prazer, o que significa para você, de modo que nós estamos vivenciando com muita rapidez os resultados disso. Então, quando nós suspendemos os valores absolutos, nós começamos a perceber a nossa geração caindo, ou seja, os valores familiares, os valores de justiça, de verdade, indo ao chão. Nós assistimos à grande busca pelo prazer. Então, o que se prega hoje é o hedonismo, a busca pelo prazer, ou seja, se te faz feliz, faz. Se te faz feliz, vá em frente. Não importa o que os outros pensam, faz aquilo que te faz feliz. Então, nós percebemos essa pregação egocêntrica da autossatisfação, do materialismo, dessa vida superficial que se traduz nos relacionamentos tão fracos que nós presenciamos nos dias de hoje. Eu conheci um senhor recentemente e ele estava mostrando alguns dos móveis da sua casa. E ele falava: olha, pastor, eu tenho dificuldade de largar a mão das minhas coisas. Você está vendo aquela cadeira? Essa cadeira eu já consertei várias vezes. Eu nunca joguei fora. E ele disse: sabe uma coisa? Quando eu pratico esse trabalho de revitalizar as coisas, de consertar as coisas, isso me ensina a persistir, inclusive, nos relacionamentos. Por exemplo, quando o meu casamento não vai bem, eu não abandono, eu não jogo fora como essa cadeira poderia ser jogada fora. Eu vou trabalhar para consertar esse casamento. E ele começou a descrever a geração moderna que com facilidade joga fora as coisas, não é? A geração descartável. As amizades são descartáveis, os relacionamentos são descartáveis, os empregos, os trabalhos são descartáveis. Então, nós estamos vivendo uma geração onde é marcada esse pós-moderno, onde as pessoas estão à busca de algo que complete, algo que traga satisfação. E você percebe com muita facilidade
absurdas que são presenciáveis de uma maneira muito corriqueira e onde a família não pode mais transitar nesses ambientes. Você percebe a nossa geração clamando por algo que traga significado. Então, à medida que a humanidade corre numa direção, sempre ela está encontrando a frustração, o desespero. De idealização, frustração e desespero. Ele encontra esse padrão cíclico funcionando na humanidade. A humanidade idealiza algo. Ah, se isso acontecer, isso resolve os meus problemas. Ah, se eu chegar nesse nível, minha vida será outra. Ah, se eu tiver uma família, um casamento, um transporte, um emprego. Nós sempre estamos idealizando. Depois vem a frustração e depois o desespero. Quando uma geração por inteira está frenética procurando resposta, quem deveria ser o primeiro lugar a dar respostas completas, respostas coerentes, respostas que funcionam para todos, que são aplicáveis a todos? Onde a humanidade deveria buscar socorro, conselho, amparo. John Stott diz que a igreja deveria ser esse primeiro lugar. Mas ele nota que, em vez de ser o primeiro lugar, a igreja hoje ela está sendo ignorada. A igreja é o último lugar onde as pessoas vão procurar subsídio, resposta para os seus problemas. Depois de baterem tantas portas, finalmente, elas conseguem encontrar alguém, um discípulo de Jesus, que pode oferecer o Evangelho. E esse Evangelho é mostrado na vida de outros, na vida de uma comunidade como essa que se reúne semanalmente. E essas pessoas podem observar, de fato, algo diferente, há um padrão diferente, há uma contracultura acontecendo aqui. Ele destaca que, infelizmente, o que vem nas igrejas não é contracultura, mas conformismo. É uma maneira diferente de viver o mundo. É uma tristeza, mas ele declara que é uma versão da velha sociedade a que renunciaram. Meus queridos irmãos, quando nós falamos de ser discípulos, nós estamos entendendo o pano de fundo das Escrituras. Ser discípulo faz parte de um projeto elevado, de um projeto que começou na eternidade. Ser discípulo tem a ver com Deus chamar um povo para si. Desde o começo da Bíblia você vai ver isso. Deus sempre preparando um povo, convidando um povo para fazer parte do seu ideal. Nós percebemos essa manifestação clara, desde Gênesis, atravessando as revelações a Abraão, a Moisés, a formação de uma nação, como nós conhecemos como povo de Israel. Deus continua trabalhando através de homens, e Deus separou uma nação. Essa nação deveria ser um espelho para as demais nações. As nações do mundo, ao olhar para Israel, deveria encontrar as respostas. Israel deveria ser luz, mas de fato ela fracassou. Deus mandou vários profetas, mas o povo não ouviu. Se você avançar na leitura do Antigo Testamento, você vai encontrar o último livro, profeta Malaquias. E você vai perceber como é que aquele livro termina. O livro termina no suspense. O Antigo Testamento encerra no suspense, numa expectativa de uma promessa que ainda não se cumpriu. De fato, nós adentramos aqui o livro escrito por Mateus, o Evangelho de Mateus. Quando você coloca os seus olhos no primeiro capítulo, Mateus ele já deixa claro qual é a sua proposta. Ele começa com uma genealogia de Jesus. Ele liga Jesus Cristo de modo direto a Davi. Davi é o rei prometido.
Davi é descendente de Abraão. E você tem nessa genealogia várias pessoas conhecidas e muitas outras desconhecidas. Finalmente, no verso 16, você vê o nome José, marido de Maria. De modo bem claro, Mateus quer deixar muito claro que Jesus, aquele que foi rejeitado e crucificado pela nação judaica, ele é o Messias prometido. Ele é aquele que Deus preanunciou. E de modo claro você vai perceber Mateus deixando estampado para os seus ouvintes que Jesus cumpre as expectativas messiânicas. Então o pensamento judaico é notório. Mateus faz uso várias vezes da expressão "e isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta". Ele faz muitas citações do Antigo Testamento. Seu esforço é deixar claro que Jesus Cristo cumpre a expectativa messiânica. Ele é o Rei prometido. O reino de Deus prometido entra na nossa realidade caída por meio de Jesus, da sua obra, da sua ressurreição. Mateus destaca os ensinos de Jesus. Mateus quer deixar claro que Jesus é um grande mestre, e ele tem muito a ensinar. E à medida que ele ensina, ele realiza curas, não o contrário. Jesus não veio para realizar curas. Jesus não veio nesse primeiro momento para resolver o problema da saúde da humanidade. Ele fez cura de alguns, ele expulsou o demônio de alguns, mas ele deixou muitas pessoas doentes. Inclusive, muitos dos seus seguidores e discípulos fiéis morreram doentes. Então, Jesus, de primeira mostragem, ele não veio para resolver os nossos problemas que nós denominamos como prioridade. Ele veio resolver um problema que a gente não podia resolver. Ele veio nos reconectar com Deus, através da sua obra de redenção. Então, Mateus, ele endereça o seu sermão a um grupo do qual fazem parte as multidões, conforme está aí no verso que nós lemos, finalzinho do capítulo 4, e de modo claro, verso 1 do capítulo 5, vendo Jesus as multidões, ele então sobe ao monte, como se assentasse, ele se aproxima dos seus discípulos e ele passa a ensinar. O sermão é endereçado a um grupo do qual fazem parte as multidões e os discípulos de Jesus. As multidões apresentam os que ainda não tinham nenhum relacionamento com Jesus. A multidão faz parte do processo. A multidão acompanha os milagres. A multidão é beneficiada com alguns dos seus milagres. Mas, de fato, essa multidão não tem um compromisso pessoal com Jesus. Essa multidão não tem um compromisso com a mensagem de Jesus. É uma multidão. Mas, além dessa multidão, nós encontramos os discípulos. Esses discípulos, sim, eles têm um compromisso pessoal com Jesus. Eles já evidenciam, mesmo que seja de caráter parcial, alguns nominal, mas nós encontramos estes discípulos que já afirmaram compromisso de seguir a Jesus. Verso 18, do capítulo 4, quando Jesus chama Pedro, ele está ali pescando ou limpando as redes do seu trabalho de pesca. Ele então convida, no verso 19, vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Da mesma sorte, Tiago e João fazem o mesmo. Jesus os convida. Jesus faz uma convocação baseado na sua autoridade. Vem, me segue. E esses discípulos passam a seguir a Jesus. De modo claro, eu quero afirmar que os ensinos do Sermão do Monte, que nós vamos aprender nas próximas semanas, são especificamente para os que o seguiam.
compreender as promessas, podem de fato obedecer os ensinos, pode de fato ser levado, conduzidos a uma conduta que Deus espera. Somente os discípulos de Jesus podem cumprir as exigências do sermão. A multidão não pode fazer. E talvez aqui evidenciar algumas dessas características dos discípulos de Jesus. Características de uma comunidade que nós podemos denominar como comunidade de Jesus. Então, é sobre isso que nós queremos falar. Qual é o comportamento, qual é o caráter que deve ser característico dos discípulos de Jesus, que deve marcar, identificar que você é discípulo de Jesus? Então, em primeiro lugar, eu quero destacar, olhando então para o verso 1 e 2, essa descoberta desses discípulos fazendo parte desse cenário de ouvir os ensinos de Jesus. Eu quero falar que um discípulo de Jesus faz do reino de Deus a prioridade que engloba todas as áreas da vida. Um discípulo faz do reino de Deus prioridade. E entende que o reino de Deus engloba tudo, envolve tudo, banha tudo. Nada foge ao escopo do reinado de Deus. De modo que nós percebemos muitas pessoas afirmando que são seguidores de Jesus, que são de Deus, que são evangélicos, que são cristãos, mas de fato, há de perceber que muitas áreas da sua vida nem sequer o evangelho toca. Que muitas áreas da sua vida nem sequer está sobre os preceitos do ensino de Jesus. Nessa noite eu quero deixar claro que um discípulo de Jesus faz do reino de Deus prioridade. Eu quero olhar com vocês alguns versículos para a gente compreender o contexto desse sermão. O reino como escolha custosa é mencionado no capítulo 13. Então eu quero andar com você alguns textos aí no livro mesmo, proposto a estudar nas próximas semanas. Então está ali, você pode, Mateus 13, você pode ir achando, à medida que a gente vai achando, nós vamos lendo juntos e vamos nos dando aí conta das verdades a ser descoberta. Nós queremos mostrar que um discípulo faz do reino de Deus a prioridade. Veja só o que diz no versículo 44 do capítulo 13. Versículo 44, e diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Por que ele vai comprar aquele campo? Porque ele encontrou um tesouro. Ele sabe que naquela terra, naquele terreno, tem um tesouro. Então ele quer muito aquele tesouro. E ele se desfaz de tudo que ele tem, porque se ele comprar aquele campo, ele vai ter de posse o tesouro. O reino dos céus, quando você descobre quem Deus é, quem Cristo é, você desfaz de tudo. Você desapega de tudo. O reino envolve uma escolha custosa.
Muitos que se denominam seguidores de Jesus não querem pagar o preço. Não querem se comprometer. Verso 45, outra semelhança. O reino dos céus é também semelhante ao quê? A um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, o que ele faz? Vende tudo o que possui e a compra. Você percebe o valor do reino de Deus. Quem descobre Jesus, descobre esse reino. E o reino de Deus é compreendido pelo discípulo de Jesus como alta prioridade, que engloba todas as áreas da vida. Vamos voltar para o capítulo 7, verso 24. 7 e verso 24. 7 e 24, um texto conhecido. Qual é a comparação que ele faz aqui? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, é um ensino que Jesus começou lá no capítulo 5, certo? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Há um trabalho, há um empreendimento a ser realizado, há um custo a se pagar, e ele deixa muito claro isso aqui no texto. Voltando uma página, capítulo 6, verso 33. Também um versículo conhecido, faz parte do Sermão do Monte. 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino, sua justiça. Prioridade, ambição, busca tem a ver com o reino de Deus. Em segundo lugar, o reino como escolha definitiva. No mesmo capítulo 7 que nós acabamos de olhar, diz que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele está falando de escolhas. Aquele que faz a vontade de meu Pai. O reino como escolha definitiva. Quando alguém, então, resolve seguir Jesus, ouviu o chamado de Jesus, vem e me segue. Esse seguidor de Jesus, ele entende a prioridade do reino, ele está pronto a pagar custo, mesmo que seja elevado, e ele faz uma escolha definitiva de se submeter sempre à vontade de Jesus. É a vontade dele que predomina. Terceiro lugar, o discípulo que faz do reino de Deus a prioridade, ele vê o reino como uma exigência. Como uma exigência. Nós já lemos o verso 24. É exigido do discípulo que ele atente para a voz de Jesus. Jesus está dizendo, escute o que eu estou ensinando para vocês. Eu estou aqui ministrando verdades que, se vocês não atentarem e não obedecerem, é como se vocês assinassem o termo aí de suicídio. Vocês terão vida, vocês terão sucesso, vocês terão vida próspera, vocês serão felizes, de fato, se vocês ouvirem a minha voz, se vocês construírem a vida de vocês nos meus ensinos ou sobre os meus ensinos. O reino como exigência. Meus queridos irmãos, não dá para abraçar o reino de Deus e permanecer com o nosso reino. O reino de Deus e o reino deste mundo são autoexcludentes. Quando você afirma um, você precisa negar o outro. Quando você afirma este outro, você está a negar este primeiro. Quando você se inclina para o reino de Deus, automaticamente você está negando este reino, porque na verdade nós vivemos numa esfera de duas realidades. Ou você está vivenciando o reino de Deus, ou você ainda está vivenciando o reino deste mundo, cujo príncipe é a potestade, é o governo satânico, é o diabo. Ele que está influenciando. Ou você está sob a tirania de Satanás,
que opera nesse mundo, ou você está sob o domínio de Deus. Os dois não se misturam. Isso precisa estar muito claro para o discípulo de Jesus. Por isso, o reino é uma exigência. E, por fim, o reino, ele é visto como um dom, como um presente. Se você chegar aí e der uma olhada no capítulo 11, por favor, capítulo 11, você vai perceber Mateus mostrando essa demanda de privilégios. Capítulo 11. Tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir? Ou haveremos de esperar outro? E Jesus respondeu-lhe, dizendo: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tem muitas pessoas que estão tropeçando em Jesus. Jesus disse que ele era uma pedra. Pedro vai dizer na sua carta que muitos viram Jesus como pedra de tropeço. Jesus pode ser um impedimento para a sua vida. E talvez você queira viver do seu jeito, da sua maneira, fazer suas escolhas, e de fato Jesus é um impedimento, ele é um tropeço. E você não deseja andar com ele porque ele vai dificultar um pouco a sua caminhada. Tem algumas coisas que você valoriza, que você ama, que você não está disposto a negar. O reino é um dom, é um presente. Feliz, bem-aventurado é aquele que não achar tropeço e abraçar esse reino, receber esse reino. Capítulo 12, bem próximo aí, verso 28, 12, 28, ele diz: Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus deixa claro que o reino de Deus vem a este mundo por meio dele. Deus está a reinar de uma forma efetiva através do seu Filho Jesus Cristo. Então esse é o entendimento que a gente tem. Na perspectiva dos judeus, nós estamos vivenciando essa era de morte, onde o pecado impera. O pecado gera morte. O pecado causa separação. O pecado nos separa de nós mesmos. Por que você tem crise existencial? Por que de vez em quando você não se entende? Por que de vez em quando você bate aquele vazio? Porque muitos estão procurando algo lá fora para se compreender, se entender, encontrar o seu significado. Pessoas que estão aí perdidas, não se encontraram consigo mesmo. O pecado causa isso. O pecado nos separa uns dos outros. Por que tem problema na sua casa? Por que é difícil os relacionamentos? Se não por causa dos nossos pecados. O pecado nunca é bom. O pecado sempre causa o mal. O pecado sempre traz desgraça. O pecado sempre traz confusão. No pecado não há bênção. No pecado não há prosperidade. No pecado não tem como se aproximar de Deus. No pecado não tem como viver plenamente os relacionamentos que Deus nos dá aqui. O pecado nunca deve ser amado. Nunca deve ser desejado. O pecado causa esse mal que você vivencia, que você assiste, que você vê. É o mal que está dentro de você. É a luta que você tem para fazer o que é certo e só faz o errado. É os maus pensamentos que te torturam. É a culpa que te massacra. É tudo que você faz para se sentir bem,
mas você nunca se sente bem. Você está o tempo todo ocupado, sempre ouvindo algo. Você não consegue deitar e escutar a sua consciência, porque você não está em paz consigo mesmo. Você precisa de cura, de transformação. Então o povo judeu esperava uma era por vir, esperava libertação. Essa libertação viria trazendo vida, conhecimento de Deus. Uma era onde o amor é manifestado de forma plena, onde as pessoas serão libertas do amor a si mesmo, onde as pessoas terão o prazer de servir o outro, de ter um interesse no outro, de praticar aquilo que resume o mandamento, amar a Deus e amar o próximo. Você cumpre a lei. Quem é que pode fazer isso? Quem é que perfeitamente ama a Deus e o próximo? Nós somos o primeiro, o número 1. Nós nos amamos. Estamos o tempo todo vivendo em função de nós mesmos. O nascimento dele é uma experiência de vida plena. É a justiça. Esse mundo injusto, perturbado, bagunçado, que precisa de justiça, só no reino de Deus. Esse reino de Deus é esperado. Os judeus esperavam que o Messias, ao vir, traria esse reino e resolveria tudo de uma vez. Mas, de fato, não aconteceu. O ponto final da história humana não chegou. Deus tem mais planos. E Jesus Cristo decide formar um povo que ele chama de igreja. Ele reúne os seus discípulos e diz assim: Pedro, quem eu sou? Depois dele perguntar, quem diz às multidões quem eu sou? Uns dizem que tu és profeta, que é João Batista, que é Jeremias e tal. E vocês, quem eu sou? Pedro então afirma, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então diz, é sobre essa pedra, essa declaração que você fez, é sobre essa fé declarada que eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Jesus então anuncia a formação de um povo. E ao mesmo tempo em que estamos ainda vivenciando essa era caída, o reino de Deus está entrando, está invadindo essa realidade, até que plenamente Jesus voltará. E ele trará então, como resultado da ação de Jesus o Messias, do seu Espírito operando, essas realidades já podem ser experimentadas. Aonde? Onde é que essas realidades devem ser experimentadas? Você espera que é lá no Palácio do Planalto, lá em Brasília, que isso aqui vai ser experimentado? É aqui na Prefeitura de Juazeiro que isso aqui vai ser experimentado? Quem vai empreender isso aqui? Onde é que as pessoas vão buscar aprender a conhecer a Deus? As pessoas aprendem a amar e conhecer a Deus aonde? Onde é que as pessoas vão aprender a amar a Deus e uns aos outros, ter de fato alegria plena, prática de justiça? Onde é que isso vai ser ensinado e encontrado? Qual é a realidade da presença de Deus nesse mundo? Onde é que Deus manifesta a sua presença e o seu poder? Você reconhece que é aqui? É nesse povo chamado igreja? É nesse ajuntamento aqui? Você sabia que os demônios estão olhando para nós nesse momento? Você sabia que ao estar aqui prestando culto a Jesus, nós estamos ensinando os demônios quem é Deus? Estamos ensinando as potestades do ar, os espíritos maus, o amor de Deus, a sua graça, a sua bondade. Nós estamos ensinando a eles quem é Deus. Paulo diz isso em Efésios capítulo 3. A multissabedoria de Deus está sendo ensinada por meio da sua igreja. Então não despreze a sua igreja. Valorize o culto. Prepare-se para cultuar a Deus. Nós estamos aqui ensinando os demônios quem é Deus, através do culto que nós estamos prestando. É nessa era caída que o reino de Deus já está ativo. Ele está ativo por meio da pregação do Evangelho. Isso está acontecendo. Em segundo lugar, o discípulo obedece a Jesus como Senhor. A primeira evidência e característica de um discípulo de Jesus, de uma comunidade que se comporta como comunidade de Jesus,
é que a prioridade é o reino de Deus e engloba todas as áreas da vida. A segunda verdade é que o discípulo obedece a Jesus como Senhor. Agora dê uma olhada no capítulo 5. Nós vamos olhar algumas partes aqui interessantes. Vamos dar um sobrevoo aqui no capítulo 5. Meus queridos irmãos, note que o discípulo de Jesus, ele tem um caráter contrário a tudo que é ensinado neste mundo. A alegria está na contramão deste mundo aqui. O verso 3 diz que feliz é quem é humilde de espírito, quem se declara pobre. E aí a ideia de que você não tem nada nas suas mãos para dar para Deus. Você é um pedinte, você é um mendigo. Você chega para Deus pobre, você não tem do que se orgulhar. Nós vamos falar sobre isso. Verso 4 diz que feliz é os que choram. Enquanto nós vivemos uma era de alegria plena, onde as pessoas estão fazendo de tudo para ter alegria, entretenimento, diversão, o texto está dizendo que feliz é quem chora, porque vai ser consolado. Feliz é manso, é os mansos. Em momentos que nós somos dados ao orgulho, a nos mostrar com os nossos direitos, sendo apresentados o tempo todo, os meus direitos, são os meus direitos. E vivemos numa sociedade treinada para apresentar os direitos da criança, do adolescente, da mulher, do homem, do cachorro, né, da flora, de tudo, do inseto. Todo mundo tem direito. Os privilégios de trabalhar, de servir, é outra história, né? Mas a era dos direitos, onde todos estão se agarrando aos seus direitos. Felizes é os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, verso 8, os limpos de coração, pacificador, verso 10, perseguidos, por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, grande o vosso galardão. Ele vai falar no verso 13, 14, até o verso 16, sobre a responsabilidade dos discípulos de brilhar. O discípulo obedece a Jesus como Senhor, porque tem o seu caráter transformado, e agora ele está pronto para obedecer. Meus irmãos, olha o verso 20. Vos digo, se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Eu não tenho tempo aqui, nós vamos chegar nesse texto, mas depois estude quem eram os fariseus e os escribas. Quem eram os fariseus e os escribas? Jesus está dizendo, se a sua justiça não exceder, não ir muito além do que eles, você não entra no reino dele. E ele vai pegar 6 mandamentos. Ele vai discorrer sobre 6 mandamentos. Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus vai instigar os seus discípulos à obediência à justiça da lei. Há um conjunto de ilustrações. No capítulo 7, Jesus vai falar sobre a árvore boa que não pode dar frutos ruins, como também não pode a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês serão reconhecidos. Fazer a vontade de Deus, do Pai, apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, entrará no reino. Capítulo 7, verso 21. Capítulo 5, verso 19, nós já mencionamos. Guardar os mandamentos, os mandados de Jesus. Todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Tem um texto muito profundo, pesado. Dá uma olhada no verso 48, capítulo 5, verso 48. 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai celeste. Meus irmãos,
o discípulo de Jesus obedece a Jesus como Senhor. É um encorajamento para que o discípulo pratique a justiça de Cristo. E essa justiça, ela é muito elevada. Ele manda buscar essa justiça acima de tudo. Obedecer a Jesus como Senhor. Uma nota interessante no Evangelho de Mateus é que Judas, que fazia parte dos 12, ele nunca chamou Jesus de Senhor. Ele tratava Jesus como mestre. Rabi, mestre. Judas nunca chamou Jesus de Senhor. O discípulo é aquele que obedece a Jesus como Senhor. Reconhece que estamos debaixo de um governante. Nós não temos livre escolha. Fomos livres e estamos amarrados agora a um novo Senhor. Não um Senhor ruim. Não é um Senhor tirano. Os mandamentos dele não é penosos. Os mandamentos dele não é para o nosso mal. Jesus não precisa de mandamentos. O mandamento dele é para o nosso bem. Muitas pessoas têm uma visão equivocada. Esse Jesus chato, tudo que eu gosto, ele proíbe. Tudo que é gostoso se fazer, ele diz que é errado. Será que é isso mesmo? Será que Jesus é um estraga-prazer? Jesus sabe o que é melhor. E os seus mandamentos é para o nosso bem. Quando você obedece, você está protegido. Você está guardado. Você está selado. E haverá recompensas aqui e na eternidade também. E por fim, um discípulo pratica a missão do reino de Deus. Nosso tempo correu, eu não vou poder descrever em detalhe. Fiquei parado aqui. Mas o discípulo participa da missão do reino de Deus. E eu só quero lembrar você que a missão de Israel é ser luz para as nações. De alguma forma, irmãos, a responsabilidade recai sobre nós. Estamos aqui para ser luz perante as nações. Não as nações vindo até nós, mas Jesus disse que é para a gente ir agora. Vão, faça discípulo, preguem a cada criatura. Vão até as nações, os confins da terra, e façam discípulos meus. Então, a responsabilidade nossa de sermos luz, continuar essa missão de Israel, um chamado para ser um povo distinto, um chamado para ser um povo santo, chamado para repudiar a idolatria, não aquela que é visual, não aquela que é ilustrativa, mas os ídolos que estão dentro no nosso coração, os quais cultuamos todos os dias, esses que precedem a honra a Jesus. Sermos de contínuo a missão de Israel em sermos um povo chamado distinto, um povo separado, um povo que anda na contramão. Sermos essa cidade sobre o monte, essa luz para o mundo, sal da terra, luz do mundo. Jesus Cristo disse: vocês são uma cidade. Ninguém pega uma luz, um candeeiro e coloca uma vasilha em cima, levanta para clarear o ambiente. Jesus então deixa claro a nossa missão, continuar a missão de Jesus, por meio das palavras, das nossas ações, reunir um povo, trabalhar para juntar um povo mediante os seus ensinos, pregação do Evangelho, anúncio do reino de Deus, chamar pessoas ao arrependimento, à fé em Cristo. Então eu queria destacar, irmãos, essas 3 evidências e características que deixa claro se você é a multidão ou se você é os discípulos a quem é destinado esse sermão, esses ensinos. O discípulo de Jesus, ele tem prioridade o reino de Deus. E o reino de Deus envolve tudo. O discípulo de Jesus tem prioridade Jesus como mestre e senhor da vida. Então a comunidade de discípulos é um povo que se submete tudo da sua vida a ele, ao senhorio de Cristo. Nesse mundo em que a fé é colocada como algo particular.
moldando e dizendo como deve ser o nosso proceder. Muitas pessoas têm uma visão equivocada. A fé é algo privativo. Minha fé é minha. Não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem nada a ver com o que eu falo, com o que eu faço, não tem nada a ver com como eu me relaciono. A fé serve para o culto de domingo à noite. Lá eu vou para a igreja, eu adoro, ouço a palavra e vou para casa. Na semana, cuido eu do jeito que eu quero da minha vida. Isso não é a visão do discípulo de Jesus. Comunidade de discípulos de Jesus é um povo que obedece a Jesus como Senhor, em um mundo que preza pela autonomia. As pessoas querem ter o governo. Jesus está dizendo, não, o governo é meu. Eu sou o Senhor. E a gente pode, irmãos, pensar sobre essas aplicações de um discípulo que está centrado na vida de Cristo. Um discípulo que está praticando a misericórdia e a justiça num mundo cheio de dor, cheio de carência, de injustiça. Vivemos como discípulo de Jesus, marcando a nossa comunidade, a nossa cidade, de maneira altruísta, servindo os outros, em um mundo que é egoísta, onde as pessoas são cheias de ambição. É andar na contramão. É andar na contramão. Eu não sei onde você se encontra aqui. Eu quero convidar você a nos acompanhar nas próximas semanas. Talvez você vai se achar aqui no texto. São 3 capítulos, capítulos 5, 6 e 7. É o nosso grande desafio para os próximos domingos, estudar o Sermão do Monte. E aí, você é discípulo de Jesus? Você está caracterizado com este perfil de caráter e comportamento que é rotulado como andar na contramão deste mundo? Ou você está conformado com este mundo? É um grande insulto quando eu escuto alguém dizer, olha, você não tem diferença do mundo não, né? Ser crente não é ser tão diferente. Ser crente é andar como o mundo anda, não tem muita diferença. Onde as pessoas não conseguem perceber a diferença na nossa vida. Então, meus irmãos, esse é o desafio. O sermão está aí diante de nós. Jesus quer aprofundar os seus ensinos. E Ele quer tratar do nosso ser. Jesus está querendo demonstrar, através deste ensino, como viver o reino de Deus. Uma vida realmente plena. Uma vida onde nós vamos desfrutar de uma devoção autêntica. Onde nós vamos aprender como lidar com o dinheiro, como viver o casamento, como trabalhar, como nos expressar nos nossos relacionamentos. A vida do reino é contra a cultura. É assim que nós vamos aprender com Jesus. Ter uma vida bem-aventurada, uma vida estável, uma vida sem ansiedade, uma vida comparada por Jesus como uma casa construída sobre a rocha. Convido você a estudar e orarmos sobre isso. Pai bendito, eu quero agradecer ao Senhor pela verdade desse texto, onde Jesus é apresentado como nosso Messias, Salvador, nosso Mestre, aquele que se assenta para ensinar verdades profundas, que vão definir, ó Deus, o nosso caráter e o nosso comportamento deste mundo. Continua, Senhor, nos ensinando, continua, Deus, nos moldando, nos inspirando, ó Deus, a Te seguir. Ajuda-nos a lembrar de que o Teu amor por nós é imutável. O Senhor promoveu uma aliança eterna, que jamais há de nos abandonar. Então, continua ministrando ao nosso coração, trazendo confirmação, esse autoexame constante, se nós estamos na fé, se nós estamos procedendo como discípulos Teus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar